Olá, galera do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marciano e estou aqui para passar mais um conteúdo histórico para vocês. O nosso tema de hoje é as polis gregas, Atenas e Esparta. Bom, pessoal, fiquem até o final, porque serão informações essenciais para a formação do conhecimento histórico de vocês. Bom, vamos começar com uma pequena introdução. No território grego havia aproximadamente 100 cidades-estados, ou seja, 100 polis gregas. Cidades-estados são as polis, né, pessoal? Então, a polis era composta pela zona urbana e pela zona rural. É como se fosse aqui, por exemplo, trazendo para a nossa realidade. Temos o território florestano, temos a zona urbana, né, a zona da cidade, e temos a zona rural. Nas polis antigas gregas era basicamente também a mesma coisa. Aí tínhamos o que nas polis? Era uma característica comum que tinha basicamente em todas as polis gregas: a Acrópole, que era a sede do poder político, trazendo para a nossa realidade seria a prefeitura. Então tínhamos também a Ágora, que era a praça que ficava no centro das cidades, onde eram debatidos os assuntos de interesse da melhoria da vida das pessoas que habitavam nas polis, ou seja, os moradores, os cidadãos, se reuniam nessa praça, na Ágora, e eles debatiam assuntos sobre a questão a respeito da polis. Então, em geral, as polis, no geral, né, as polis possuíam uma população de 100 mil habitantes, com exceção de Atenas e Esparta, que Atenas já chegou a ter, né, aproximadamente 400 mil habitantes, e Esparta chegou aproximadamente a 300 mil habitantes. Então, com exceção dessas duas polis, a população no geral, nas polis gregas, nas cidades-estados gregas, era de 100 mil habitantes. Então, politicamente, as polis gregas praticaram algumas experiências governamentais. Tivemos o período aí, várias polis tiveram seus períodos nas monarquias, que é o governo de uma pessoa só, ou seja, de um rei. Temos também o período das oligarquias, algumas polis também adotaram esse sistema de governo, que é o governo de poucos, algumas famílias no governo. E também temos a questão da democracia, que era o governo de muitos. Então, basicamente, essa é a introdução sobre as polis gregas. Agora vamos falar um pouco sobre Atenas. Atenas foi uma cidade-estado, né? É uma cidade-estado, foi uma cidade-estado, na verdade, grega da antiguidade, e ficava mais na zona litorânea ali da Grécia. Então, é um fator que vai influenciar e vai ter como fator principal, na verdade, do desenvolvimento de Atenas por ser exatamente no litoral. Ficava na praia, né, na zona de praias, e aí facilitava bastante o comércio com outros povos, até com os próprios povos gregos, e isso aí vai fazer com que Atenas tenha um grande desenvolvimento populacional, econômico, e exatamente em Atenas que vai acontecer muitas coisas devido à sua localização. Na linha do tempo da história de Atenas, da história política de Atenas, nós temos a monarquia, temos a oligarquia, temos a tirania até chegar na democracia. Acho que vocês já ouviram falar na democracia, né? Que é um governo onde a população participa. Só que na Grécia antiga, desse período, não era bem assim, né? A gente fala, democracia, todo mundo participava. Não era bem assim, vocês vão ver que não era bem assim. Então vamos para o período em que a monarquia era o principal sistema de governo da Atenas. A monarquia ela durou ela basicamente começou no século XI a.C. e foi até o século VIII a.C. Lembrando que antes de Cristo toda forma de contagem é decrescente, né? 10, 9, 8, 7, né? Não é crescente como é depois de Cristo. Então, nesse período tivemos a monarquia, que era no governo do Basileu, que era assim que era chamado o rei em Atenas. Era Basileu e era o governo do Basileu, de um único rei. Então esse rei ele era subordinado a um conselho de nobres
que era o Areópago. Areópago. Areópago ganhou esse nome devido porque esse pessoal se reunia, esse conselho se reunia na colina que era dedicada ao deus da guerra, que é Ares. Por isso é Areópago o nome, devido à influência do deus Ares. Agora vamos para a Atenas oligárquica. Esse período é um período que vai do século 8 a.C. ao século 7 a.C. Nesse período temos um governo dirigido por um grupo de legisladores representantes das famílias mais ricas de Atenas. Por isso que nesse período Atenas ficou conhecida por ser uma Atenas oligárquica, porque era o governo de poucos, eram algumas famílias que comandavam Atenas. Então o legislador Dracon estabeleceu leis marcadas pelo rigor e pela severidade. Algumas pessoas chegaram a ser até mortas por alguns crimes que eram praticados em Atenas. O outro legislador que é bastante conhecido nessa época é o Solon. Ele instituiu a prática da escravidão por dívida. A partir desse momento, a pessoa poderia se tornar escravo se, por exemplo, devesse algo a outra pessoa. Então, ele poderia se tornar escravo. Também nesse período temos a criação da Bulé, que é um conselho de 400 cidadãos eleitos a partir do critério de renda e responsáveis pela elaboração dos projetos de lei para a cidade. Então vocês já conseguem ver, ou se não conseguem, vão ver agora, que cidadão, o conceito de cidadão na Grécia Antiga não pode ser para todo mundo. Hoje aqui no Brasil, por exemplo, todos nós somos cidadãos. Na Grécia Antiga só era cidadão quem fosse homem, tivesse dinheiro, tivesse posse de terra e fosse de maior. Então essa pessoa era considerada cidadã. Pois é, pessoal. Mulher não era considerada cidadão, escravo não era considerado cidadão, criança não era considerado cidadão e pessoas que não tinham dinheiro também não era considerado cidadão. Só era considerado cidadão na Grécia Antiga, na Atenas, na verdade, e basicamente em todas as polis gregas. Quem tinha dinheiro, quem tinha posse, quem tinha terra, enfim, essas pessoas eram considerados cidadãos e poderiam participar na democracia ateniense. Então temos o próximo passo, que é o próximo período, que é a tirania. Vocês já ouviram falar nessa questão de tirano, né? Tirano geralmente é uma pessoa má, né, autoritária. Então é exatamente isso que vai acontecer. No século 6, basicamente em 561 a.C. a 510, é o período que essa forma de governo é implementada na Grécia Antiga. Atenas, na verdade. Na Grécia Antiga não, pessoal. Atenas, na cidade-estado de Atenas. Então esse período foi um período que o governo foi tomado à força e dirigido de uma forma autoritária e individual. Apenas uma pessoa poderia fazer as leis, era quem comandava o país, não existia a democracia dos ricos, né? Então Pisístrato, ele era um aristocrata ateniense. Para conquistar o apoio popular, promoveu a redistribuição de terras férteis e crédito agrícola aos camponeses. Então, esse cara, ele chega ao poder, toma o poder à força, é um cara autoritário, ditatorial, e para ganhar a força dos trabalhadores na Grécia Antiga, o que ele faz? Distribui algumas terras para as pessoas mais pobres, menos favorecidas, e para os trabalhadores. Mas isso aí não resultou muito em acordo não, porque o trabalho dele não teve continuidade devido que os seus filhos, né, o Hipias e o Hiparco, não conseguiram dar continuidade ao seu governo, como eu falei, né? O Hipias foi assassinado por um aristocrata. Aristocrata, pessoal, é um nobre, é uma pessoa nobre que fazia parte ali também da democracia. E o Hiparco foi expulso de Atenas. Então, a partir do momento que ele foi expulso, aí temos um novo início, que é um novo período, que é a Atenas democrática. É a época da Atenas da democracia. Esse período é bastante conhecido pelas reformas Clístenes, do Clístenes, que é os direitos políticos a todos os cidadãos atenienses, independentemente da renda que possuíam. Então tinham
vocês viram aí que eu falei a vocês que os cidadãos eram as pessoas que tinham dinheiro, né? Pessoas que tinham posse, mulher não é cidadão, criança não é cidadão, escravo não é cidadão, ponto. A partir do momento que o cristianismo chega ao poder, ele faz uma reforma e agora as pessoas que não têm dinheiro, né, os homens, aí, continuando, os homens que não têm dinheiro e que sejam maiores de 18 anos, agora podem participar da democracia. Então o que é criada? É criada a eclésia, que é a Assembleia Popular. A Assembleia dos mais pobres, pessoal. A Assembleia dos mais pobres. Também é criada também a Elias, que era o Tribunal de Justiça, que era para julgar exatamente os crimes, os divórcios na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga não, mais uma vez, na Atenas. E também nesse período temos a lei do ostracismo, que era as pessoas que queriam ser contra a democracia, que eram as pessoas que lutavam contra a democracia, que apresentava alguma ameaça à democracia, eram exilados por 10 anos de Atenas. O Péricles, ele aperfeiçoou a democracia ateniense ao assegurar a remuneração dos cidadãos pobres para que participassem das decisões da polis. Então vocês podem ver que a democracia ateniense não era tão democrática assim, né, pessoal? Porque a mulher não tinha participação, não... Enfim, crianças, adolescentes, não, era só os ricos. E agora os homens, né, livres que fossem maiores de 18 anos. Então a sociedade ateniense era dividida da seguinte forma. No topo tinha os eupátridas, que eram os representantes das elites atenienses. Tínhamos os demiurgos, que eram os trabalhadores urbanos dedicados ao pequeno comércio e ao artesanato. Tínhamos os georgóis, que eram os representantes dos pequenos proprietários de terras de Atenas. Tínhamos os tetas, que eram os trabalhadores braçais urbanos ou rurais, menos favorecidos da sociedade ateniense. E por último, tínhamos os escravos. Então essa era a sociedade ateniense. Agora vamos falar de Esparta. Diferente de Atenas, Esparta ficava num lugar basicamente isolado e cercado por montanhas. Então isso aí vai dificultar o desenvolvimento populacional e econômico de Esparta. Porém, ela vai conseguir muito êxito devido às suas conquistas militares. Então Esparta, eles se diziam, e na verdade eles eram, né, descendentes dos dórios. A forma de governo em Esparta era a diarquia. E o que é isso, professor? Diarquia é o governo de 2 reis. Isso mesmo, não era apenas um rei, como foi na Atenas. Então eram 2 reis governando a cidade-estado de Esparta. E Esparta tinha também um governo oligárquico, ou seja, algumas famílias dominavam o governo na Esparta. Então, diferente de Atenas, em Esparta tínhamos a Gerúsia, que era a assembleia composta por 28 anciãos acima de 60 anos. Esses caras faziam parte do conselho que tomavam, que colocavam em prática algumas leis, reformulavam algumas leis. Eram os caras mais importantes depois dos reis na Esparta. Também tínhamos a Ápela, que era a Assembleia dos Cidadãos entre 30 e 60 anos. E uma coisa que era muito negativa ao nosso ponto de vista, mas é a cultura deles, era uma cultura deles, era a cripteia. O que era isso? Era uma forma que os espartanos encontravam para massacrar os seus inimigos ou para massacrar a população menos favorecida de Esparta. E eles diziam que eram exercícios militares. Os jovens espartanos, que eu já vou passar para a questão da sociedade espartana, eles eram treinados, né, nas questões militares, porque Esparta era uma sociedade muito autoritária, militar. Essa questão militar sempre vem em primeiro lugar, a guerra. Então, os espartanos que faziam parte do topo da sociedade espartana viam os
iliotas como inimigos, e essa questão da xenofobia vai surgir exatamente na Esparta, que é o ódio ao desconhecido, né? A pessoa, ao estrangeiro, na verdade. Então, no topo da sociedade espartana, temos os espartanos, que eram os descendentes dos dórios. E também, vindo em segundo, né, no meio, na sociedade espartana, temos os periecos, que eram os antigos habitantes da região, que não ofereceram resistência à invasão dos dórios, né? Eles viviam nas periferias da cidade. Eram homens livres e dedicavam-se ao comércio e ao artesanato. Porém, eram excluídos de participar da política espartana. E eles só deveriam pagar impostos aos espartanos. Então, na base da sociedade espartana estavam os ilotas, que eram os antigos, também antigos habitantes da região, e foram transformados em servos do Estado. Então, os iliotas eram a população maior na Esparta, e eles foram forçados a trabalhar. Não era escravidão, mas eles eram servos do Estado. E, por exemplo, uma pessoa que fazia parte dos grandes cargos no governo poderia ter inúmeros servos, porque eles faziam parte do Estado. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A atividade está aí no WhatsApp. Qualquer dúvida, me procure. E tenham uma ótima semana e até a próxima semana. Fiquem na paz e um abraço.